Mateus, capítulo 18, versos 21 e 22. Vamos ler juntos? Vamos lá? Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Irmãos, nossa reflexão nessa noite é sobre um tema bem prático do nosso dia a dia, que é o perdão. Mas antes de falarmos sobre o perdão, eu queria trazer aqui uma comparação e uma alegoria, né? Eu não sei quantos de vocês gostam de vela, barco a vela, mas existem hoje grandes barcos à vela, chamados veleiros offshore, que são veleiros no estilo catamarã, né? Catamarã é um veleiro que tem dois cascos e uma ligação entre os dois cascos e uma vela central, você seguramente já deve ter visto. E esses veleiros são chamados veleiros de alta performance, de alto desempenho, de alta velocidade. E uma das características curiosas desses barcos é que eles conseguem chegar a velocidades ainda maiores do que a velocidade do próprio vento. Dentre os vários aparatos que compõem esse tipo de veleiro, e é um veleiro grande, de vários 25 metros, às vezes 30 metros, dentre os vários aparatos, existe o próprio casco, que tem uma tecnologia, existem as quilhas que fazem o direcionamento, existe o próprio tamanho do mastro, o próprio tamanho da vela, mas existe também uma vela específica, chamada vela spinnaker. É uma vela que produz um efeito no barco que traz alta velocidade e alto desempenho àquele barco. O curioso é o seguinte: essa vela vocês sabem exatamente qual é. É aquela vela que, quando você olha um veleiro na foto, ou no filme, ou ao vivo, ele abre um grande balão à frente e propulsiona o barco na direção do próprio vento. Essa vela disse que foi inventada lá para o final do século XIX, mas a característica dela é que ela não fica bem presa ao mastro, ela fica presa lá no alto do mastro e amarrada por 2 pontas com uma certa trave. Isso tem uma certa evolução, e vocês vão ver o que eu quero dizer já num vídeo, mas eu chamo a atenção para essa vela, porque essa vela difere da vela que está no mastro principal do barco. E, como disse, é uma vela que permite que o barco atinja grande desempenho. A gente quer mostrar aqui um vídeo, e o vídeo que vocês vão ver, ele é de um barco que já atingiu 47 nós de velocidade. Para colocar em perspectiva, 47 nós de velocidade são 90 quilômetros por hora, o que é um negócio absolutamente impressionante no mar, somente pelo vento. Então, eu queria que o tio Carlos colocasse esse filme. A vela da frente pequena. Observem o comportamento do barco.
some ticks, some jibes. We Irmãos, foiled o que pretty tem much essa on the first vela down and run we did. a ver com perdão? O que tem essa vela a ver com perdão? O texto que nós lemos, ele trata do perdão. A palavra perdão, ela é bem curiosa, porque é a palavra grega áfesis, e ela tem alguns significados. Ela significa libertar alguém de uma obrigação. Ela significa libertar alguém de um débito. Ela significa libertar alguém de uma pena. Mas, curiosamente, essa palavra também traz, no sentido dela, na raiz da sua formação, o significado de liberar, de deixar ir. A história bíblica, irmãos, todos nós sabemos, ela é composta da história das vidas das famílias que foram alcançadas pelo Deus vivo. E quando você olha a história bíblica, tanto no panorama do Antigo Testamento, quanto no panorama do Novo Testamento, você vai encontrar exemplos de experiências de perdão. Por exemplo, quando olhamos lá no começo, em Gênesis, capítulo 33, a história de Esaú e Jacó. Irmãos, que complicação foi aquela família? Que complicação foi aquela relação? Jacó se apresenta ao seu irmão gêmeo Esaú e fala assim: olha, me vende o seu direito de ser o primogênito. E ele topou aquilo, e topou por um prato de lentilhas. Algum tempo depois, Jacó percebe, na verdade a mãe de Jacó percebe uma situação de oportunidade e propõe ao seu irmão o seguinte: olha, teu pai pediu para o teu irmão Esaú sair para caçar, para fazer comida. Faz o seguinte, vai lá e pede a bênção como se fosse Esaú. Jacó foi e usurpou a bênção do seu irmão Esaú. Aquilo, irmãos, gerou uma ferida naquela família, a ponto de Esaú jurar Jacó de morte. E Jacó fugiu da presença de Esaú. Essa história poderia ter acabado mal, mas a manifestação da graça de Deus na vida daquela família, na vida daquele homem chamado Jacó, e na vida daquele homem chamado Esaú, trouxe conserto para aquela família. Jacó, depois de algum tempo fugindo de Esaú, pede para encontrá-lo e leva tudo o que tinha, sua família, seus bens, e coloca-se à disposição do seu irmão, ajoelha em terra por terra 7 vezes, porque era assim o costume oriental, e pede desculpas por ter traído o seu irmão, e o seu irmão o beija, o abraça e chora. Irmãos, um juramento de morte é quebrado numa experiência de perdão. Não seria diferente também na história de José? José, que foi traído pelos seus irmãos, vendido como escravo aos egípcios, passou grandes apertos naquela transição dele. Ele era um menino sonhador, e os irmãos dele zombavam dele por isso. José foi vendido e foi dado como morto para Jacó. E José foi então levado ao Egito e tornou-se um grande servo do faraó, a ponto de se tornar governador. José teve uma grande posição proeminente no reino lá do Egito. E isso fez com que ele percebesse a graça de Deus, ainda que na dificuldade da família dele, que o tinha vendido como escravo. José, então, no momento em que a terra passava por grande fome, recebe a visita daqueles hebreus que vinham ao Egito buscar comida. José encontra os seus irmãos, os reconhece, eles ainda não o reconheciam, ele os reconhece, manda trazer a família, o pai, e os perdoa. José perdoa aquela atitude que havia sido tomada pelos irmãos. Uma outra história também que todos nós conhecemos, a história de Jó. Jó foi um homem muito perseverante, passou por muitas dificuldades. Irmãos, Jó perdeu tudo. Jó perdeu tudo e ficou doente a ponto de não ter saúde para se levantar. E ele tinha uns amigos, a Bíblia diz que eram amigos dele, que tinham uma leitura da vida completamente equivocada. E aqueles amigos de Jó fizeram quase que um massacre emocional para aquele homem. Porque Jó sofria e aqueles amigos falavam: não, você está sofrendo porque você é pecador, porque você pecou. Não é possível alguém sofrer tanto quanto você sofreu, é fruto do pecado.
E quando você caminha na história de Jó e chega no final dela, lá em Jó 42, no capítulo 42, você percebe que aqueles homens estavam enganados, aqueles homens estavam enganados a respeito de quem Deus era e o que Ele havia feito, a ponto de Deus condenar aqueles homens e dizer: vocês têm que ir para o seu amigo Jó, porque ele vai orar por vocês e eu vou perdoar vocês. Então Jó, que havia sido massacrado emocionalmente por aqueles homens, orou por aqueles amigos. E diz a palavra de Deus que essa oração transformou a vida de Jó, porque Deus restituiu a vida de Jó em dobro. Tudo que ele havia perdido, ele recebeu de volta. Indo agora ao Novo Testamento, irmãos, quem não lembra a parábola do filho pródigo que decide sair de casa e pede tudo do pai, e o pai entrega a ele todos os seus bens, que a ele era devido, da sua herança, ele sai de casa e faz o que a vida desce a ele a fazer, e volta completamente destruído, alguém que havia destruído todo o patrimônio que o pai havia construído, e o pai o recebe com grande amor, com grande expectativa, com grande perdão. Irmãos, a história bíblica, ela é cheia de histórias de perdão. Mas há uma história, e o clímax dessa história é exatamente o contexto desse texto que a gente leu. Porque o clímax da história do perdão é o perdão da cruz, é o perdão que vemos na cruz. Nós temos que lembrar aqui que quando Jesus reuniu os seus discípulos para fazer aquela releitura da lei, e isso foi feito no capítulo 5 ao capítulo 7 de Mateus. Hoje de manhã ouvimos a respeito do reino de Deus. Jesus, naquela mesma sessão de ensinamentos, juntou os seus discípulos e ensinou eles a orar. E nós ouvimos hoje a respeito do venha o reino, venha o teu reino, da oração do Pai Nosso, a oração dominical. Só que quando nós vemos essa oração como um todo, e lá em Mateus, registrado no capítulo 6, versos 9 a 13, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A gente observa que nessa oração, Jesus começa primeiro endereçando a Deus e ao mérito do caráter dele, o que era devido a ele. A ele seja santificado, o nome dele seja bendito, seja santificado, o reino dele venha, e a vontade dele seja feita. Mas observem que depois que Jesus endereça os atributos de Deus, ele fala da relação dos homens. Ele começa falando das nossas necessidades físicas. Ele fala: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Depois ele trata da necessidade relacional. Ele fala: perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aos nossos ofensores, as pessoas que têm pecado contra nós. Jesus endereça nessa parte da oração a questão relacional, a nossa necessidade relacional. E veja que no final ele trata da segurança espiritual: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Agora, irmãos, essa oração, e eu estou mencionando ela porque ela tem um link com o texto que a gente leu, que é sobre perdão. Nessa oração, Jesus termina dizendo uma coisa muito importante. Ele diz assim: olha, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Essa palavra é dura. Como que o Pai não vai perdoar a minha ofensa? O meu perdão está condicionado. Como funciona isso, irmãos? Funciona da seguinte forma. William Hendrickson comenta esse texto e ele diz assim: a fé e uma de suas manifestações,
que é a disposição em perdoar. São condições que precisam ser satisfeitas. Se a salvação e um de seus componentes, que é o perdão, são recebidos. Ou seja, se você recebeu a salvação, você recebeu o poder e a capacidade e a disposição de perdoar. É isso que quer dizer esse texto. Eu só posso perdoar o irmão e ser perdoado, quer dizer, eu só posso ser perdoado se eu perdoar o irmão. Mas eu fui perdoado pelo Pai, que me salvou, que me resgatou e colocou no meu coração a fé que permitiu que eu cresça que Ele me perdoou. E essa mesma fé produz no meu coração uma capacidade de perdoar. Irmãos, esse é o ponto. A fé produz no seu e no meu coração a capacidade de perdoar. Não há alternativa para nós que cremos em Cristo, que não seja perdoar aqueles que nos ofendem. Não há outro caminho. Porque se nós fomos alcançados com uma graça salvadora, nós fomos alcançados também com uma capacidade de perdoar. E aí eu vou perguntar a você, como pergunto a mim: você tem conseguido perdoar? Será que você tem tentado perdoar as pessoas que te ofendem, que te maltratam, que te maldizem, que querem o seu mal? E dizendo que não consegue perdoar? Ora, se você não consegue perdoar, eu quero te perguntar: onde está a sua salvação? Onde está a fé que brotou no seu coração e que transformou a sua alma? Deus é quem planta no nosso coração a semente da fé. E da mesma forma Ele planta no nosso coração e opera a disposição de perdoar. Irmãos, se você não está conseguindo perdoar, se você não está conseguindo perdoar meu irmão, minha irmã, você precisa pedir fé. O texto que nós lemos é a continuação de um outro texto que trata da disciplina na igreja para alguém que ofendeu a uma outra pessoa. O texto diz, lá em Mateus 18, 15 a 20, a gente leu 21 e 22. O Mateus 18, 15 a 20 vai contar, Jesus vai instruir os seus seguidores, os seus discípulos, que se algum irmão pecar contra ti, né, se algum irmão pecasse contra a gente deveria procurar esse irmão, para nos reconciliarmos com ele. Agora, se esse irmão não quiser ouvir essa reconciliação e esse acerto de contas, você deve chamar uma pessoa ou duas pessoas, para que, mediante o testemunho de 2 ou 3 pessoas, se estabeleça a solução daquele problema. Só que se essa pessoa ela ainda tiver dificuldade de entender que errou e cometeu um grave erro, ou um erro, seja qual for ele, essa pessoa tem que ser ouvida pela igreja. Então Jesus diz: chama a igreja, e ouve, e expõe o problema. Se não for resolvido, essa pessoa tem que ser considerada publicana, ou seja, não faz parte do corpo de Cristo, não faz parte desse corpo que se perdoa mutuamente. Quando lemos no verso 21, Mateus 18, 21, a pergunta de Pedro Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7. Sabe o que estava na cabeça de Pedro, irmãos? Pedro queria impressionar o mestre, como quem diz assim, não, 7 vezes, 7 é o número da perfeição. Então, ele queria dizer assim, não, 7 vezes é o suficiente, né? 7 vezes resolve tudo, 7 vezes dá conta do problema. Ele tinha uma mentalidade puramente rabínica, que queria pesar, medir e contar a capacidade de perdoar. Quantas vezes a gente tem que perdoar a pessoa que nos ofende, né? Se alguém faz um mal a gente, esse perdão que a gente vai efetuar na vida da pessoa, ele traz algumas implicações. Ele traz uma primeira implicação, que é o seguinte: a sua percepção de que você não quer revidar aquilo que é merecido.
A pessoa fez uma coisa errada, ela merece aos olhos da sociedade um revide ou uma troca, mas nós não fazemos. Jesus falou para não fazer. Jesus falou para pagar a ofensa com gentileza, pagar a ofensa com consideração, pagar a injúria com atitudes de cuidado. Olha que difícil, irmãos, mas é algo absolutamente crucial para a nossa prática cristã. Se nós vivemos em família de sangue, entre amigos, em família da fé, e não conseguimos perdoarmos-nos uns aos outros, nós precisamos rever os nossos conceitos, nós precisamos prestar atenção como está caminhando a minha fé diante do Deus que me perdoou. O que eu estou fazendo diante da palavra do Cristo, que me diz que eu tenho que perdoar? Lá em Lucas, no capítulo 6, Jesus vai dizer o seguinte: olha, digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, e fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orais pelos que vos caluniam. Meu irmão, qual foi a última vez que você orou, não pedindo imprecação, pedindo juízo de Deus, mas pedindo a misericórdia de Deus e o amor de Deus por aquela pessoa que injuriou você, aquela pessoa que caluniou a seu respeito, aquela pessoa que te deu uma rasteira pelas costas? Qual foi a última vez? Lá mesmo no Sermão do Monte, Jesus disse no capítulo 5 o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Irmãos, nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender essa praxia, essa prática cristã do perdão. Não só aprender, mas viver de fato nas nossas casas, entre nós, com as pessoas do nosso trabalho, em sociedade. Se nós não conseguirmos demonstrar essa evidência da luz em nós, o que mais poderemos demonstrar? O que a gente fala? O que a gente diz com a nossa boca? Cristo quer de nós atitudes concretas. No verso 22, Jesus dá a resposta para Pedro. Jesus fala assim: não, Pedro, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? Ele junta 2 números. Ele junta o número 10, que é um número de perfeição, na cultura hebraica, junta o número 7, que é outro número de perfeição, multiplica os 2, dá 70, e ele ainda multiplica por outro número da perfeição. Jesus está dizendo: você não tem que pesar perdão, não há como controlar ou colocar limites ao perdão. Você deve perdoar sempre, nunca reter o perdão. Você deve perdoar independente da circunstância. Você deve perdoar porque você foi muito perdoado. E aí, irmãos, a parábola que Jesus conta para aqueles homens, na sequência, vai explicar direitinho a essência do tema. Vejam só a parábola, que é do verso 23 ao verso 35. Nós lemos verso 21 e 22. Agora, o verso 23 ao 35, Jesus vai explicar o que ele falou para os seus discípulos, que é a parábola do credor incompassivo. Diz a palavra, lá relatado por Mateus, o seguinte: por isso, Jesus dizendo, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que devia 10.000 talentos, guardem esse número. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo,
e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmãos, essa é uma história de grande desproporção. 10 mil talentos, era uma quantia impagável. Era uma quantia que não era possível alcançar. Uma pessoa, um trabalhador comum daquela época, se ele trabalhasse a vida inteira, sabe quantos talentos ele levantaria, em média? 10. Aquele homem tinha uma dívida de 10 mil talentos. 10 mil talentos. E o seu conservo tinha uma dívida de 100 denários. Agora, 100 denários é algo mais tangível. 1 denário, o dinheiro do salário de um dia. 100 denários, 100 dias de salário, 100 dias de trabalho. Agora, vejam a proporção ou a desproporção apresentada por Cristo, exatamente para mostrar que nos foi muito perdoado. O nosso perdão custou sangue, foi preço de sangue, foi preço do Filho de Deus. Irmãos, como nós podemos negligenciar a prática do perdão, tendo sido perdoados de uma dívida de sangue? Essa é a pergunta para você colocar no travesseiro hoje à noite. Como eu posso negligenciar o perdão daquele que me ofendeu, se eu fui alcançado por um perdão que foi dívida de sangue? Essa é a pergunta da noite. Irmãos, lembrando aquele barco de alto desempenho, e lembrando aquela vela, Spinnaker, que quando liberada, faz o veleiro percorrer o seu trajeto com grande velocidade, com um desempenho excelente, assim é o perdão. O perdão é essa vela que nós levantamos e deixamos o Espírito soprar. João escreveu a respeito da palavra de Jesus, quando Jesus estava ali com algumas pessoas ao seu redor. Ele fala o seguinte, que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Meus irmãos, o vento sopra, para ilustrar, na nossa popa. E essa vela, Spinnaker, é uma vela que voa, que anda, que corre com vento de popa. É o vento de popa que faz o barco voar. Essa vela tem que ser erguida. Essa vela tem que ser erguida para que a gente experimente o perdão do alto, para que a gente experimente dias saudáveis em casa,
dias saudáveis no trabalho, dias saudáveis em sociedade, com os nossos vizinhos. Precisamos levantar a vela, meus irmãos, e deixar que o Espírito de Deus sopre, porque o Espírito de Deus sopra. Nós somos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, e todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus é filho de Deus. Então nós somos guiados por esse Espírito. Se nós baixarmos as nossas velas, nós não avançaremos. E a vela que eu quero chamar a atenção nessa noite é a vela do perdão. Se eu abaixar a vela do perdão, o meu barco não vai ter alto desempenho. O meu barco vai chacoalhar, o meu barco vai capotar, o meu barco vai passar por problemas, vai ter avarias. Mas se eu levanto a vela do perdão, eu sigo e vou com alto desempenho. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele mesmo nos exorta, e diz lá, no capítulo 4, antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, ou seja, com paciência, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Irmãos, é muito simples. Precisamos levantar a vela do perdão e deixar o Espírito Santo soprar. Porque é Ele quem coloca em nós a capacidade de perdoar. É Ele quem vai produzir em nós esse fruto, essa possibilidade de perdão, pelo seu Espírito que mesmo nos regenerou, nos colocou no coração a fé para crermos que somos filhos dEle, para crermos que estamos salvos por Ele, para crermos que somos remidos pelo sangue de Cristo. E a pergunta final é: a sua vela está baixa ou a sua vela está amarrada na ponta do mastro? Eu quero que você essa noite reflita sobre isso. Eu quero que você essa noite tome uma posição. Tome uma posição. Eu vou subir a minha vela. E vocês viram por aquele filme que há um esforço para subir a vela. Só que a Bíblia nos ensina que o único esforço que a gente tem que fazer é buscar a Deus, é buscar a presença do Espírito de Deus, porque Ele vai soprar, e a vela vai fazer a gente ter um alto desempenho na vida. Vamos curvar as nossas cabeças. E eu queria colocar na sua mente agora uma proposta. Eu queria que você pensasse pense em apenas um caso, se é que ele existe, de alguém que você não consegue perdoar, de alguém que você está engasgado. E eu quero contar a você um caso, antes de a gente orar. Uma das evidências da ação de Deus na nossa vida é quando a gente olha as pessoas de forma diferente. Tem uma pessoa que tem vindo à nossa igreja já há algum tempo. E essa pessoa compartilhou comigo uma seguinte história. Ela estava num conflito muito grande com a síndica do seu prédio. E a síndica do seu prédio entrou na justiça contra essa pessoa, tinha uma relação de ódio. E essa pessoa vem caminhando com o Senhor, vem caminhando com Jesus. E outro dia essa pessoa me disse assim: sabe, eu olho para aquela pessoa e eu não sinto mais ódio dela. Eu sinto compaixão por ela. E eu queria colocar essa história como incentivo a você nessa sua meditação. Vamos curvar as cabeças. É Deus que faz a obra, irmãos. É Deus que faz o trabalho. É o Espírito de Deus que faz o trabalho. Não é o nosso próprio esforço. Peça a Ele agora que te dê essa operação da fé para a eficácia do perdão. Nosso Deus, nós somos muitas vezes injuriados, maltratados, mal falados, odiados. Ó Deus, muitas vezes sem razão, sem nenhum motivo claro. E essas coisas muitas vezes nos tiram a paz. Muitas vezes a gente deixa de dormir por causa dessas coisas.
Às vezes são questões na nossa família, com os nossos familiares, com os desajustes familiares. Senhor, mas nós sabemos que Tu és o Senhor da nossa vida. E nessa noite a gente quer entregar essa área da nossa vida ao Senhor. A gente quer colocar diante do Teu altar esse reconhecimento de que nós temos grande dificuldade com o perdão em algumas situações. E queremos Te pedir que Tu sejas misericordioso para conosco. Que Tu possas, ó Deus, nos visitar nessa noite e ao longo dessa semana, ministrando aos nossos corações essa capacidade sobrenatural de amarmos aqueles que nos odeiam, de orarmos por aqueles que nos perseguem, de considerarmos e sermos gentis àqueles que nos tratam mal. Ó Deus, que nós possamos evidenciar o caráter de Cristo em nossas almas, em nossa vida prática, no dia a dia, na segunda-feira de manhã, ao entrarmos no ônibus, ao sermos deparados com pessoas truculentas, que o Senhor nos dê o amor de Cristo, a paciência, a resiliência, a capacidade de resistir e a capacidade de amar. Ó Deus, opera isso em nós, as famílias aqui representadas. O Senhor sabe a situação de cada família aqui, as desavenças entre pai e filho, entre irmãos, entre primos, ó Deus, entre netos e avós, ó Deus, desavenças variadas entre irmãos na igreja, entre irmãos aqui que se desentenderam. Deus, tem compaixão de nós e visita-nos, dá-nos graça nessa noite, Senhor, capacidade da gente realmente caminhar e avançar na fé com uma vida de alto desempenho. Ajuda-nos a levantar com coragem a vela do perdão, e assim vivermos uma vida tranquila e santa na Tua presença. Pois nós oramos em nome de Jesus Cristo, quem muito nos perdoou e quem nos deu a vida eterna. Em nome dEle, hoje e sempre. Amém.